telefone de contato e o valor que ele se compromete em doar. Anotado? Agora ligue 0 operadora 12 21 27 30 30. Nós somos iguais a você porque temos a mesma missão. Sou o Anjo, sou um novo tempo. Os sucessos da gravadora Novo Tempo, você ouve aqui. Eu proponho vida plena no lugar da morte certa, nova chance e esperança, ao invés de andar em trevas. As suas músicas favoritas. Diferente com Jesus, até o tempo dá um tempo pra esperar, que a gente cresça e reconheça que a vida nele tem sentido e tem lugar. Novo Tempo. Do mal cessará, teu amor é meu, teu amor é meu, perdoado e limpo estou. Música que toca o coração. Eu só sei que meu desejo é ver você, mas o meu maior desejo é ver. Todas as noites você ouve o Gospel Internacional. There was a garden, there was a man. That's what I say when you As ask melhores me músicas cristãs internacionais. We will stand and sing glory to Às 11 da noite, no horário de Brasília, aqui na Novo Tempo. Rádio Novo Tempo. O programa Além dos Fatos está chegando. Ele existe porque nossos anjos da esperança acreditam no poder da palavra para transformar vidas. Quer ser um anjo da esperança também? Então mande uma mensagem para o WhatsApp. É o 12 98176 6630. Vou repetir. 12 98176 6630. Além dos fatos. Muito bem, já estamos juntos. É sempre uma expectativa muito grande estar aqui juntinho de você que participa conosco do programa Além dos Fatos, dessa nossa conversa bem legal, tá bom? E que seja um papo tranquilo mesmo, que você possa participar. Aliás, pode participar. E eu quero que você participe, que você interaja com a gente, que a conversa não fique só entre nós aqui da bancada e o nosso convidado que está ali, olha ele lá, está ali também na imagem do nosso Christian Lopes. Como assim, Veríssimo? Que imagem é essa? Ah, ela já vai falar. Larissa! Oi, Veri! Voltei mais uma vez. Larissa trouxe a sua simpatia de novo, né? Esse sorriso franco, sincero, aqui pro nosso programa. Larissa, obrigado por estar com a gente. Tá na produção, né? Estou na produção do Além dos Fatos por um tempo. Por um tempo. A nossa Patrícia Mater está fazendo uma ponte, né? Entre um período de recuperação e depois se emendando férias. Ah, coisa boa, hein? Aproveitar bastante. Quantas vezes Patrícia tira férias num ano? Patrão, né? É patroa. Patrícia, patroa. Tem alguém rindo aqui do lado, sabe quem é? Maiara Costa. Eu não tava de férias não, velho. Gostou da apresentação? Eu gostei, Maiara gostei. Costa. Eu gostei, velho. Música, olha Clube da aí. Música. Isso aí. Clube da Música. Olha, acertei. Eu nunca acerto, eu faço outra música quando eu quero cantar essa vinheta do Clube da Música. Né? Pra quem não sabe do que esses três estão falando, Maiara Costa. Junta esses três, eu vou te contar. E Maiara Costa, Larissa e Veríssimo, voltou Patrícia aqui pro negócio ficar mais complicado ainda. O Clube da Música é o seu programa do meio-dia,
traz convidados que cantam. Inclusive, Maiara esteve no programa. Canta Mas, alguma velho, coisa aí, Maiara, pra Steve, gente. você acredita, rapaz? Canta aí, ó. Assim? Qual música você gosta de cantar? A queima-roupa Tirei, assim, rapaz? tirei a trilha pra você cantar. Não, Tem rapaz, que- deixa eu gente que pensar, canta peraí. aqui no programa, né? Assim, a queima-roupa me pega, né? Assim, Eu quero ver quando é que o nosso convidado também vai estar no Clube da Música cantando lá, hein? Quero ouvir esse camarada cantar. Porque ele fez sinal lá. O Christian mostrou isso, Christian? Mostra, faz o sinal de novo que o Christian vai mostrar. Ó. Ah, acho que não, hein? Quem toca violão, não sei se você já percebeu isso, né? Convidado, você também, Larissa. Quem toca violão, quando alguém chega assim, toca tal. Não toco nada não. Geralmente é assim, e toca muito, né? Meu amigo Celso Mendes, lá de Vitória, que o diga, toca até clássicos que normalmente as pessoas não conhecem, porque são músicas muito clássicas. O meu amigo Celso Mendes toca demais. Então, é assim, o talento não mostra. Maiara Costa tá escondendo da gente aqui. Não quer cantar, Maiara. Olha só, minha voz nem recuperou. Pois é, mas eu também estive lá, então você vai acabar mandando eu cantar também. Piedade. O Clube da Música é aquele programa do meio-dia que traz Mas, velho, você canta. pra falar você de tem um música. potente baixo. Mas você viu? Não, mas eu sei, Você sabe, não era- eu ouço o teu timbre. Você não sabe se não era um playback o negócio? Cantando no meu amigo Robson Rocha cantando, ou então o Milton Andrade, ou o próprio Conrad, e eu só fazendo lá a Só mímica. você, só mexendo a boca, velho? Acho que não, hein, Acho que não, né? Acho que não. Será que não? Bom, é o seguinte, então você já pode conferir lá todo dia, meio-dia tem Clube da Música. Então veja aí no nosso YouTube, que é o nosso programa irmão aqui do Além dos Fatos, tá? Mas vamos falar de Além dos Fatos, porque a gente vai além. Por que Além dos Fatos? Você sabe, Larissa, o que é Além dos Fatos? Porque aqui vai além do que tá na teoria. Além do senso comum. Não, esse é o além contra a cultura. Mas ali também. Não é porque é fora da caixinha, não. É porque a gente tem os fatos, né? Situações, como por exemplo, hoje a gente vai falar de finanças aqui no programa. E aí a gente vai além, porque a gente vive as questões financeiras, né? Tudo que envolve a nossa vida. Para tudo a gente gasta, né? E principalmente quando a gente tem uma certa vaidadezinha, que você quer estar sempre de bem aí consigo mesmo, aí você precisa gastar, porque é caro, né? Para cuidar do próprio visual, essa coisa toda. Então, a gente vai além, porque a Bíblia é utilizada, né? A gente vai além com a palavra de Deus. Vou te entregar, Maiara, Obrigada. nossa teóloga de plantão. Então, vamos além com a Bíblia. Então vamos lá lançar para você a nossa enquete de hoje, que o convidado precisa ser trazido aqui para a nossa conversa também. Ele precisa ser incluído aqui nesse bate-papo, né, Christian? Então perguntamos hoje para você, finanças é o tema. Quando você precisa de ajuda com suas finanças, a quem você recorre? A quem você recorre, Maiara? Ao convidado. Ao convidado? É. É verdade, vocês é parceria, né? A gente é Tava falando amigo. dele agora há pouco aqui, com a Larissa, mas eu esqueci desse detalhe. Sim. Verdade. Ele é parceiro. Olha, então o papo hoje vai render muito. Larissa, e você? Olha só, Não é Renata não, né? sim, com certeza. Mamãe, papai ajudando aqui também quando preciso. Olha só, ela se entregou, confessou, gente. Confessei. E você que tá ouvindo a gente, a quem é que você recorre? É aquele banco lá, o Poçante? Mas, não, brincadeiras à parte, a gente recorre a muitas coisas, né? A gente recorre ao cartão de crédito, a gente recorre ao cheque especial, a gente recorre aos empréstimos financeiros, achando que isso pode se tornar, inclusive cartão de crédito e cheque especial, eu tenho percebido que para muita gente tem se tornado como se já fosse parte da renda. E não deveria, né? Enfim, daqui a pouco o convidado vai explicar melhor, né? O cartão ele pode ajudar bastante também, mas se não tomar cuidado, ele pode prejudicar muito. É verdade. Olha só, a Mayra falando aqui. É o YouTube, nós não chamamos o pessoal para o YouTube. É verdade. Né? Venham ver as imagens do programa de hoje. Venham ver como é que a Larissa se cuidou para o programa de hoje. Como está a Mayara. Né? Gente, eu esqueci disso. De passar na salinha mágica lá. Eu gosto tanto, eu nem esqueço. Vamos passar aqui também para ver o que está vestindo a Mayara e o visual do nosso convidado, hein?
E o visu do nosso convidado? Como será que ele está também? Veja tudo isso aqui no nosso canal no YouTube, youtube.com/Novo Tempo Rádio. Tem Facebook também? Tem Larissa? facebook.com/RádioNT. Isso, para você não ficar de fora do nosso programa de hoje, pode comentar aí, tá? No Facebook, no YouTube você pode usar o chat aí também para falar aí, dar a sua opinião, fazer o seu comentário, fique à vontade, tá? Você pode criticar aí a Mayara, né, que vai lá no Por favor. para fazer aquele empréstimo, eu tô brincando. Mas é o seguinte, quando você precisa de ajuda com suas finanças, a quem você recorre? Quais erros atrapalham sua organização financeira? Você sabe seu grau de endividamento hoje? Né? Olha, sério isso aí, hein? E sua inflação pessoal, qual é? Inflação pessoal, olha só que legal essa expressão, hein, Mayara? Acho que eu nunca tinha parado para refletir sobre isso. Inflação pessoal. Gostei disso aqui, hein? Parabéns aí para os nossos, pessoal que prepara aí o nosso texto, inclusive o nosso convidado que sabe muito disso aqui. As contas estão equilibradas, mas você possui um fundo de emergências. Você tem as contas sob controle, né? Você não está aí com a corda no pescoço. Mas e aí, e surgir uma emergência? Você está preparado? Olha só que perguntas hoje, isso aqui tá demais hoje, hein? Dinheiro até sobra, mas você pensa e sabe como multiplicá-lo? Isso é importante. Você tem construído um padrão de vida sustentável ou tem vivido um sustentável padrão de vida? Trocadilho bom aqui, hein? E agora? Vou repetir. Olha só. Não, vou deixar a Larissa. A Larissa Leira, você que está acompanhando aí em cima? Tô acompanhando. Então repita essa frase que eu disse. Essa do sustentável? Isso, Você gostou, Mary? Claro que eu Tá gostei. bom. Você tem construído um padrão de vida sustentável ou você tem vivido um insustentável padrão de vida? É bom, né, Mayara? É bom. Uau. Essas frases, assim, elas são boas pra fazer a gente pensar, né? Pois é. E é muito importante pensar nisso aqui nos tempos que estamos vivendo. E quando as finanças apertam, você busca ajuda para entender a causa do problema? Você faz assim? Ou medidas paliativas como empréstimos, Mayara falou aí, com amigos, instituições, para aliviar os sintomas. Você busca esse artifício aí. Uma pesquisa realizada mostrou que os brasileiros ligam finanças pessoais a sentimentos ruins e perpetuam um tabu sobre o dinheiro. Olha só que pesquisa impressionante e que conclusão que ela chega também. Tá? Quase todos, 97%, disseram ter dificuldade em lidar com o próprio dinheiro. Uau! E metade, 49%, evita até mesmo pensar em dinheiro. Olha isso aqui. Evitam pensar em dinheiro para não ficar triste. Aponta amplo estudo de uma grande instituição financeira em parceria com Datafolha sobre relação emocional com dinheiro. Mayara, o negócio é muito sério, né? Sim, é porque dinheiro não é neutro, né? Uhum. Não é. Gosto das suas frases. A gente acha que dinheiro é neutro? Não, neutro é um copinho de papel no chão, isso é neutro. Ninguém para por causa de um copinho de plástico no chão. Agora, por uma nota de R$2 que seja, a gente para. Então, dinheiro não é neutro. Uau. Será que vocês fazem parte desse percentual? Você que tá... Você, não, vou trazer pro pessoal aqui, né? Direto para você. Será que você faz parte desse percentual? Ou eu faço parte desse percentual? Né? Tem costume, aliás, que liga a questão financeira a coisas ruins, né? Tem costume de conversar com familiares e amigos sobre dinheiro? Você tem o hábito de planejar a sua vida e o que quer realizar financeiramente? Saiba que a Bíblia ensina sobre como lidar com dinheiro. É por isso que a gente vai conversar hoje sobre isso. O maior best-seller da história tem muito a nos falar sobre as questões financeiras, sobre o dinheiro não ser neutro, como a Mayara colocou aí, como administrar bem os recursos financeiros. Só o livro de Provérbios, Mayara Costa, tem mais de 100 passagens sobre esse tema. Então a gente vai conversar com ele, está aqui com a gente hoje, tem prática sobre o assunto, conhece Bíblia, né? Torá. Ele é fantástico. É, sensacional. E ele é planejador financeiro. Márcio, seja bem-vindo à nossa conversa. Aliás, de volta, né? Você que já é sócio, já está se habilitando a ser sócio. Está quase recebendo o selinho. Praticamente, né? E ele está prontinho para conversar. Márcio Mendonça está prontinho para conversar sobre essas temáticas todas. Márcio, fala, amiguinho. Tá com o microfone certinho aí? Tá ouvindo. Legal. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Bem
Joia, prazer estar com vocês aqui novamente no programa Além dos Fatos, com o Veríssimo, a Mayara, a Larissa. Bom estar com vocês aqui mais uma vez para falar desse tema tão gostoso, tão importante, que é finanças pessoais e especificamente planejamento financeiro, né? Legal. Na prática e os seus benefícios aqui. Muito bom estar com vocês aqui hoje. Pois é, a gente estava falando aqui, né, que tudo que se faz, né, envolve gastos, consumo. Por exemplo, a nossa Larissa foi ali no camarim, né, deu aquele tchan no visual, nos cabelos ali. Estamos de xadrez, Sem combinar? Combinamos! junho. Combinamos sem combinar. Junho o pessoal veste bastante xadrez, né? Fica bem legal. Então é o seguinte, ela foi lá, deu aquele trato. E as pessoas... Hoje eu estava olhando aqui a mãe da pauta, que é a nossa Rose Andrade, né? Estava falando sobre o que acontece com as mulheres. Falando das mulheres, mas eu vou falar dos homens também, né, Larissa? Que elas precisam fazer uma reserva sempre financeira para cuidar do visual, né? Se não fizer, não vai estar bem consigo mesma, né? Com a sua vida. Mas os homens também, né? Aquela barba. Falar em barba, nosso convidado está ali com a barba bonita ali, né? Para cuidar, envolve gastos, né? Então eu gostaria que o nosso convidado começasse dando essa explicada para a gente aí na sua visão, por que lidar com o dinheiro é mas tão difícil para a maioria das pessoas, para a maioria de nós. Nós, né, Mayara? Mayara gosta No geral, né? Márcio. Legal. Bom, vamos lá, pessoal. Dinheiro é uma coisa que realmente, assim, para uns causa uma certa alegria e para outros, ou para muitos outros, uma certa tristeza, né? Eu sempre costumo pensar, né, e digo isso para as pessoas, que assim, existe um fio condutor que conecta a nossa mente ao nosso bolso. É como aquela linha imaginária do Equador, sabe? Que divide hemisfério norte e hemisfério sul. A mesma coisa acontece com as nossas finanças. É um fio condutor que tem entre a nossa mente e o nosso bolso. O que eu quero dizer com isso? Muitas dessas dificuldades que as pessoas têm com relação às suas finanças, ela vem de acordo com algumas coisas que foram colocadas nas suas mentalidades ao longo do tempo. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Quem nunca, quando criança ou já na vida adulta, conviveu ou já ouviu alguém dizer aquelas famosas frases que o pessoal costuma dizer assim, olha, dinheiro é sujo, né? Dinheiro é a raiz de todos os males, né? Tem uma outra também que é muito clássica, que diz assim, né? Todo rico, ele é rico porque de alguma maneira ele explorou alguém, né? Ou ele é explorador. Então todas essas coisas que a gente vem ouvindo e carregando ao longo dos nossos anos, da nossa vida, vai sem querer formatando uma ideia negativa de dinheiro na nossa mente, e isso faz com que a gente se relacione depois muito mal com o nosso dinheiro, com a nossa vida financeira, porque pensem comigo assim, como que a gente vai se relacionar bem com algo, ou até alguém, por exemplo, se o dinheiro fosse uma pessoa, né? Se a gente sabe que aquela coisa ou aquela pessoa é ruim, né? Você tem dificuldade nesse relacionamento quando você já vai pré-formatado com uma ideia negativa sobre aquilo. Então essa mentalidade ruim que vai sendo construída ao longo do tempo, diz muito na nossa vida adulta, e aí é ela que traz uma série de problemas e consequências nessa nossa relação. Então por isso que a gente tem tanta dificuldade de poder se relacionar bem com as nossas finanças. Até tem um livro que eu li uma vez que se chama A Mente Acima do Dinheiro. Ele traz muito dessas questões, por exemplo, famílias que viam, né, crianças pequenas que viam seus pais brigando muito ali sobre dinheiro em casa, né, o que faltava recursos financeiros em casa. Essa criança ela cresce com aquela ideia ruim, que dinheiro traz problemas, que dinheiro traz brigas, então tudo isso vai prejudicando depois o desenvolver da vida dessa pessoa em se relacionar com as suas finanças. E infelizmente isso acontece bastante, né? Aconteceu e acontece bastante esse desentendimento, essa situação envolvendo finanças, né, Mayara? Eu tenho pra mim, Veri, observando principalmente a minha própria vida, né? Que a maneira como a gente se relaciona com muitas coisas, principalmente as coisas que envolvem a questão de bem-sucessão material, eu tenho pra mim que as decisões que a gente toma muitas vezes é mais pelo exemplo que a gente aprendeu dentro de casa do que por uma tendência que foi construída através de um processo educacional.
Primeiro que você pode observar que educação financeira não faz parte nem do nosso currículo estudantil. Verdade. Se nas escolas a gente já tivesse isso como matéria, nem que fosse matéria optativa, enfim, como era filosofia na época que eu fiz ensino médio, por exemplo, né? Se isso entrasse como na grade curricular das escolas, eu tenho certeza que as próximas gerações seriam gerações... O Brasil seria um país diferente por causa desse novo processo educativo. Né? Então, essa questão do relacionamento com dinheiro, essa questão de ser bem-sucedido, digamos assim, financeiramente, não é uma coisa que muitas famílias ensinem de berço. É verdade. Agora, o que Mayara colocou é muito importante, Márcio, porque realmente é assim, vou colocar, já que a gente falou de nós, né, nos colocamos aqui como modelos também para essas situações todas. Eu sempre vi, por exemplo, lá em casa, né, um provedor e uma provedora, né? Os dois sempre corriam atrás para que as coisas acontecessem financeiramente. Eu nunca vi muito desentendimento, porque eles se entendiam bem nessa questão financeira. E geraram filhos pés no chão, né? Filhos pés no chão. Então a gente leva isso para a nossa vida a dois depois, a gente leva para casa que a gente faz e traz outra pessoa, né? Porque a gente se casa. E aí, Larissa que vai se casar, Larissa vai casar. Inclusive, né? eu tô prestando atenção aqui em todos os As comentários. dicas do Márcio, porque ela vai casar, amigo. Ouça bastante o Márcio, porque depois você leva pra casa e aí juntam-se Vou anotar as experiências. Eu tô falando sério, eu vou anotar. O que você viveu e o que ele viveu vão ser muito importantes. A Mayara falou isso aqui e o Márcio confirma, né, Márcio? Sem dúvida. Muito importante mesmo. E quando você tá falando da questão da Larissa casar, brincadeiras à parte... Mas sério, ela vai casar, um dos grandes, um dos pontos de maior dificuldade, pelo que eu tenho observado em muitos relacionamentos, é a questão financeira. Sim. Hoje, divórcios acontecem nas famílias, não é mais por causa de adultério na questão sexual. Acontece o adultério financeiro, vamos dizer assim. Muito. E Exato. a falta de diálogo e de parceria nesse esquema, nessa relação... tem prejudicado muitas famílias, muitos relacionamentos. É por isso que outro dia no Instagram eu fiz uma repostagem, né? Num texto que eu achei muito interessante sobre... Tava escrito bem grandão assim, né? Antes de casar, converse. E tava em amarelo assim, e aí embaixo tava uma lista de coisas que deveriam ser conversadas por pessoas que estão pensando em se casar. Claro. E um dos quesitos que estava ali é justamente... qual é a compreensão que ambos têm sobre as questões financeiras. Porque isso daí pode ser um fator que vai contribuir para uma família crescer saudavelmente financeiramente falando, ou pode ser um fator que vai ajudar a família a naufragar nesse sentido. Márcio, algum comentário em cima disso? Uma coisa muito legal, conectando isso que a Mayara falou, é que um dos maiores erros dos casais, né, quando eles decidem, né, se casar, enfim, construir uma família, é discutir essas questões financeiras depois que o matrimônio já aconteceu. Né? Isso é um grande erro, porque todas essas questões elas têm que ser trazidas desde agora, desde antes, desde essa formatação, da concepção da ideia do casamento, porque é ali onde as pessoas estão de fato já um período para se conhecer e que podem trabalhar algumas coisas nessas questões, alguns desentendimentos, alguns pontos de vista divergentes e até identificar aqueles que são convergentes também, que são muito importantes. Então tudo isso tem que ser realmente analisado com muita calma, porque realmente depois que você disse o sim lá, aí não tem mais jeito, aí você tem que aprender a conviver e trabalhar com o que tem. Larissa não tá perdendo nada aqui, anotando tudo. E também tem... Como é que é? É uma frase do... Tem uma frase que agora eu não lembro se é do Dietrich Bonhoeffer ou se é do C.S. Lewis, que ele fala sobre as questões matrimoniais, o que é que sustenta, né? Um casamento, muita gente acha que o amor é que sustenta a aliança no casamento. Só que, na verdade, é a aliança que sustenta o amor. E o ponto e a questão das finanças, ela precisa, como disse o Márcio, ser conversado. Aliás, não só as finanças, né? Mas tudo tem que ser conversado antes, porque se os dois estiverem em comum acordo, então há unidade, né? A Bíblia fala isso. Exatamente. E tem que ter unidade financeira também, né? Tem participação sobre a continuação do nosso assunto, inclusive. Tem sim. Aqui no YouTube, a Daniele, ela tá dizendo, ela é de Bonito,
E ela falou assim que ela quer colocar em prática todos esses aprendizados, porque todo mês ela fala que ela vai colocar em prática e acaba sempre gastando na primeira compra. E também a professora Efigênia falou que ela precisa aprender a refletir sobre o que ela quer ter e sobre o que ela precisa. E aí, sabe, como fazer para ter uma vida financeira mais tranquila, mais leve, sabe? Como fazer sobrar um dinheirinho no final do mês, apesar da inflação. A conjuntura e Sim. toda político, social, financeira do país, né? Será possível se equilibrar, Márcio? Com certeza, com certeza. 2 ingredientes que são fundamentais nesse equilíbrio. Um deles é a disciplina, né? Eu sempre digo isso porque, assim, como, né, a nossa ouvinte colocou ali, né? Ela até quer colocar em prática, organizar as finanças, mas logo na primeira compra desiste e gasta novamente, né? Então, assim, o primeiro ponto que a gente tem que desenvolver é uma boa disciplina, né? Porque quando a gente começa a organizar as nossas finanças, geralmente a gente começa bastante motivado, né? E a motivação, realmente, ela te ajuda a começar as coisas, mas o que vai garantir que você continue nessa jornada é a disciplina. É a disciplina que vai fazer com que você percorra toda a jornada e alcance o resultado que você precisa. Então, a primeira coisa é desenvolver a disciplina. Agora, como que a gente faz isso, né? Diante de um cenário tão caótico econômico que a gente tem vivido, com tanto desemprego, falta de renda, inflação alta. Uma coisa também que é fundamental nesse processo, primeiro de tudo, a gente precisa, como eu falei ali anteriormente, primeiro a gente precisa corrigir a nossa mentalidade, né? A gente precisa quebrar aquelas crenças limitantes que tem entre nossa mente e o nosso bolso. E o segundo passo é a gente se conhecer financeiramente, né? Porque muitas pessoas, por incrível que pareçam, elas não se conhecem financeiramente, né? Elas consomem, elas gastam, mas elas não param para realmente refletir, analisar em tudo aquilo que elas estão fazendo, tudo que elas estão consumindo e o quanto de dinheiro e até de vida, né, que elas estão empregando ali naquilo que elas estão pagando. Então, se conhecer é muito importante. Através de um orçamento, por exemplo, você pode fazer isso, a construção de um orçamento. E não só essa construção, uma coisa que é fundamental também, que é complementar a construção de um orçamento, porque o orçamento ele vai te mostrar ali a tua realidade financeira. Mas o que vai fazer você tomar as ações corretas é você entender aquilo que o Veríssimo comentou ali no início do programa, é identificar qual que é a sua inflação pessoal, né? A gente ouve muito na mídia dizer assim, olha, a inflação do país, né, cresceu X%, né? O IPCA está tanto, a inflação, por exemplo, dos combustíveis está muito alta, do supermercado, etc. Esses índices de inflação, que geralmente a grande mídia divulga, são índices de uma forma macro, né, que medem ali os consumos do país e que traz uma certa, sim, informação relevante para o nosso dia a dia, serve como um parâmetro para nos direcionar. Mas cada um de nós é importante que a gente entenda qual é a nossa inflação pessoal de fato, porque assim, quando o IBGE mede a inflação e divulga, ele mede sobre uma cesta de produtos e serviços que nem sempre, por exemplo, eu consumo todos aqueles produtos, nem mesmo até na mesma quantidade ou na mesma frequência, né? Por exemplo, às vezes o impacto num combustível ele pode ter um peso maior para mim, por exemplo, que trabalho com transporte por aplicativo, do que para o Veríssimo, por exemplo, que só utiliza o carro dele para ir até o trabalho e depois voltar para casa. Então, essa diferença, esse peso que eu tenho, por exemplo, por trabalhar com aplicativo, eu vou ter que tirar essa diferença em cima de outros produtos e serviços para equilibrar essa conta, percebe? Sim. Então, você precisa se conhecer para poder fazer esse movimento. E aí, através desse conhecimento de como que você gasta, na quantidade que você gasta e em qual frequência, é que você vai ter o resultado para saber qual que é a tua inflação pessoal de fato. E a gente tem que saber ela mensalmente, porque ali é onde você vai ter tempo para poder fazer as correções e entrar para o próximo mês de uma maneira mais equilibrada. Uau, olha, tá se ligando aí, aprendendo? Daqui a pouquinho, depois do intervalo, tem muito mais. Tem um presente também que a gente vai dar para você. Já mostra, adianta aqui e mostra. Maera conhece bem, acho que vai falar com muita propriedade sobre esse material. Daqui a pouquinho. Segura aí que daqui a pouquinho, depois do intervalo. Márcio, já a gente quer saber mais aí sobre esse assunto. Larissa tá anotando tudo ali, deve ter mais perguntas. Eu tô. E do pessoal também, né, Larissa? Tô aqui, tô pescando aqui. Conforme vão mandando as mensagens, já tô
Eu estou pescando, velho. Muito Preparada bem. para o próximo bloco. E você que está ouvindo a gente aí, olha, aproveita o intervalo para compartilhar o nosso YouTube, youtube.com/Novo Tempo Rádio, tá? Compartilha aí com seus amigos, manda mensagem para lá. O Facebook é a mesma coisa, põe lá o dedinho no aviãozinho e compartilhe com os amigos. E vamos lá encher aí de perguntas, né? De comentários também para o nosso especialista daqui a pouquinho. Depois do intervalo, voltamos já. Além dos fatos. Novo tempo. Existe predestinação? O bem e o mal vêm de Deus? Por que as pessoas boas sofrem? A resposta para todas as suas dúvidas está na Bíblia e você pode estudá-la com a gente. Mande uma mensagem para o WhatsApp 12 98244 4449. 12 98244 4449 e peça seu estudo bíblico gratuitamente. Tudo o que fazemos é resultado de nossos pensamentos. E pensar é o segredo do sucesso. Nós precisamos ter sabedoria, nós precisamos ter prudência. Pensando bem sobre relacionamentos, conflitos, espiritualidade e muito mais. Unidos a Cristo, queridos, nós teremos sabedoria para tomarmos as melhores decisões e para não entrarmos em problemas. Pensando bem com Felipe Amorim, todos os dias aqui na Novo Tempo. Aqui você ouve a sua música preferida. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, Pediu, tocou. usa-me, flui através de mim. Sou como flecha em tuas mãos, onde me mandares. Novo tempo. Essa vida de pidão vai acabar, porque no céu não haverá pecado. Você pede, a gente toca. A voz da esperança. Dizer eu te amo não custa nada e vale muito mais do que outras palavras. Cada um de nós precisa ouvi-las de vez em quando, especialmente vindo daqueles que mais amamos. Amor, eu te amo. Ah, eu também. Uma frase tão simples, mas que usamos tão pouco. Ah, eu te amo, pai. Anime-se a falar para os seus queridos, eu te amo. Eu te amo. Acredite, vale a pena. Uma campanha da Rádio Novo Tempo. Ajudar o próximo também faz bem para nós. Isso acontece porque paramos de pensar com frequência nos nossos problemas. Criamos vínculos sociais, temos mais disposição, o humor melhora e sentimos esperança. Cuidar dos outros é princípio bíblico. Não deixem de fazer o bem e de ajudar uns aos outros, pois isso agrada a Deus. Então, qual vai ser a boa ação de hoje? Novo Tempo, juntos com você. Além dos fatos. Muito bem, de volta. E muito legal o nosso intervalo aqui, né, Mayara? A gente conversando exatamente sobre finanças, né? Pena que o especialista não estava, assim, com a presença. Ele não está presente aqui conosco. Aliás, Márcio, vamos desafiar você para no próximo, né, Mayara? Tá com a gente aqui na bancada. Traz o Márcio aqui, né? Vamos sim, vai ser um prazer. Eu imagino que vai ser muito legal ter você aqui e conversar sobre isso. E no intervalo, quando a gente conversa sobre o assunto, né, a gente, inclusive, Larissa foi usamos a Larissa aqui como base para nossa conversa, né? Sim, a Laricinha agora é a base. Os planos da Larissa. Que são... Estava falando das planilhas. Sim, casório. Falando da sua organização. Ô, Laricinha, eu acho que a gente tinha que fazer uma pauta
pra esse próximo mês envolvendo esses assuntos. Eu acho que ia ser super legal, cara. Maravilhoso. Pronto. Eu ia amar muito. Hein, o que você acha da gente falar sobre isso? Consultor não vai faltar, que o Márcio tá aqui de testemunha e tá ouvindo e pode ser envolvido. Não, eu acho legal saber o que também, velho. Ah. Porque deve ter um monte de ouvinte nosso que deve estar nesse negócio de pré-casamento. Sim. E eu não sei, eu acho que a Larissa, com muita autoridade, né, poderia dizer como ela está se sentindo, né? E quais são, assim, os preparativos, né? Exato. E eu acho importante. Testemunho vivo. Esse seria um assunto né? bem legal É um mesmo, assunto viu, que pra tratar. não é, Márcio? É um assunto que quase não é falado. Sim. E é tão importante quanto, porque a gente fala muito aqui pra casais que já casou, né? Mas e pra aqueles que estão, né, se preparando pra esse momento? É um assunto bom. Anotado, então. E, ó. Então tá resolvido, vai ter. Sugestão dada. Aliás, eu quero, inclusive, desafiar você que acompanha a gente, você que nos acompanha sempre aí com imagens ou pelo áudio, que ouve o rádio aí nesse horário sagrado. Um abração para nossa amiga, a Cris, né? A Cris lá de Curitiba, que tá sempre no carro acompanhando a gente. Diz ela que se não tiver Além dos Fatos, parece que faltou alguma coisa. Falta alguma uma coisa. lacuna aí na sua jornada, na sua vida. Então, um abraço para você, Rodrigo Freire, também sempre acompanhando a gente, nosso comunicador aí de Poços de Caldas. Você também, eu quero sugerir que vocês também participem conosco, mandando sugestões de tema. Pode fazer isso pelo nosso WhatsApp, né, Larissa, que você está sempre em contato lá. Sim, inclusive eu tô com ele aqui na minha mão, já recebendo algumas mensagens. O WhatsApp é 012-981510081. Isso, pode sugerir temas aí, que a Maiara, a Larissa e a Patrícia, esse timaço, vai acatar aí com certeza e trabalhar para que esse tema seja um sucesso, o tema que você sugeriu, tá bom? Ah, e falamos de presente, olha, ela tá mostrando ali, Saldo Mais. Fala desse material aí que a Escola Bíblica da Novo Tempo lançou. Como é que vai ajudar o nosso ouvinte, Maiara? Bom, como todos os cursos que a Escola Bíblica faz, né? A Escola Bíblica, ela demonstra aí o amor, o profundo amor e respeito que ela tem pelos ouvintes e telespectadores internautas da TV Novo Tempo, né? Da Novo Tempo. Exatamente. E cada curso é orado, cada curso é carinhosamente pensado. E a revista Saldo Mais, ela existe para poder ajudar as pessoas que quiserem ter uma saúde financeira melhor. Nós temos cursos que falam sobre saúde mental, né? Nós temos 2, né? A revista Sentimentos, temos o Fique Leve, que é voltado para a saúde das emoções. Nós temos a revista Entre Família, que é voltado para, né? Para saúde das famílias. E o Saldo Mais é voltado para a saúde financeira. Exato. Então, né? Nós, como Rede Novo Tempo de Comunicação, queremos ajudar vocês a terem uma vida financeira equilibrada. Aliás, nossos materiais, sempre alguns deles têm toques que se dão lá sobre finanças, né? Por exemplo, Ensinos de Jesus. O Ensinos de Jesus tem uma lição. Exato. O Verdades para o Tempo do Fim, se eu não me engano, tem uma lição. Isso. Aquela, o novo curso, né? Em Busca da Verdade. A Procura. A Procura da Verdade tem uma lição, só que é diferente esse guia, porque esse guia não é uma lição. Exato. Esse guia são várias lições voltadas só para essa finalidade. Ele é feito em cima disso, Saldo Mais por isso, né? Então, para obter, minha cara Larissa, como é que o nosso ouvinte vai fazer? Pode mandar uma mensagem para a Escola Bíblica, é 012-98244-4449. Ou pode mandar uma mensagem aqui pra rádio, pra gente. Eu quero, e aí eu vou encaminhar o número da Escola Bíblica. Aqui pra gente é o 012-981510081. Isso, nosso WhatsApp que você ouve sempre aqui falar. Ou pelo site, né? O biblia.com.br. O melhor site do Brasil. O melhor site do Brasil. Principalmente quando o assunto é estudar a Bíblia. Os nossos títulos, nossos guias de estudo estão todos lá, né, desfilando lá pelo biblia.com.br. Bom, a gente trouxe o Márcio hoje, então vamos explorar, né? Márcio, eu não ouço essa palavra aí, mas nós vamos explorar aí o seu conhecimento e você vai nos ajudar mais aqui no programa de hoje sobre essa questão aí das finanças. Lembrando que o Márcio, gente, ele trabalha diretamente com essa questão aí, ele é planejador financeiro pessoal. Aliás, a Mayara estava falando aqui, lembrando pra gente que você tem uma empresa, inclusive, voltada a isso. Fala pra gente sobre ela. Isso, é isso aí. Eu tenho uma empresa de planejamento financeiro pessoal, né? Ela se chama Kessif, né? Onde eu ajudo pessoas, né? Eu recebo pessoas aqui e ajudo elas a se organizarem financeiramente, a se conhecerem melhor financeiramente, para que elas possam tomar melhores decisões aí dentro desse universo aí de organização e finanças, para que elas possam ter uma vida de fato
mais estruturada, mais equilibrada para alcançar ali os seus objetivos, né? Perfeito. Deixa aí, Marcião, o contato da Kesef para os nossos amigos. Isso, o contato, a gente tem um site, vocês podem acessar aí, se chama kesefpf.com.br. Esse é o nosso site, lá tem bastante informações, tem muitas dicas legais. Até tem um simulador ali, um testezinho ali, que te traz ali também uma realidade se você precisa de um planejador financeiro. É bem legal, tem algumas perguntas ali que você pode responder. Tem o nosso Instagram também, que é o @kesefpf, e o nosso e-mail, que é contato@kesefpf.com.br. Dentro do site lá tem várias informações, tem como encontrar a gente bem facilmente. Kesef com K, tá? KESEFPF.com.br. Legal. A Larissa, ele planeja, né? Ajuda a planejar, planejador financeiro pessoal, e tem perguntas, tem participação sobre isso. Tem participação. E a nossa pauta também tem sempre encaixa, algo especial Veri. sobre isso. Olha só, a Simone, ela é de São José e ela falou sim que ela divide as finanças delas em 3 tópicos. Certo. Contas fixas, que ela não pode deixar de pagar. Esse aí me persegue também, vai perseguir o resto da minha vida. Contas fixas. Condomínio, água, luz. Tópico 2, as despesas de consumo, supermercado. E também o tópico 3, que é o saldo do orçamento dela. Ela disse assim, que desse saldo ela reserva um valor para guardar para possíveis urgências. E aí o que sobra ela avalia se ela pode comprar outras coisas, levando em consideração a necessidade, né? Dependendo sim ou não. Tem uma coisa que o Márcio sempre fala antes dele falar. É a questão do mindset, né, amigo? Exato. É isso que está acontecendo com a nossa ouvinte. A Simone. Ela está pensando no que fazer antes de fazer. E eu sinto, assim, que na maioria dos casos, a gente pensa depois que fez. E aí que é onde vem os problemas e as dificuldades. Não é isso, amigo? Exatamente. Até porque, como a gente falou lá no começo, né? Para muita gente, pensar em dinheiro, pensar nas finanças, isso causa uma dor, causa um incômodo, né? Então as pessoas realmente elas evitam de pensar, elas saem geralmente fazendo e depois elas param para alguma forma para pensar ou para colher os resultados daquilo que elas começaram, mas sem nenhuma estratégia, sem nenhuma avaliação prévia realmente. Então por isso que essa mudança de mentalidade, por isso que eu volto de novo naquele princípio, né? Conectar a nossa mente ao nosso bolso, ela é fundamental. A gente primeiro precisa planejar para depois a gente fazer. Esse é o melhor caminho. Lembra, acho que no nosso último encontro eu dei um exemplo daquele plano de voo, não sei se vocês se recordam, Sim. né? Todo avião que sai do chão tem um plano de voo que basicamente diz aonde ele está, para onde ele vai e como ele vai fazer para chegar. O plano de voo, o planejamento financeiro pessoal para a gente é a mesma coisa, é como se fosse um plano de voo para o avião. A gente tem que saber antes de fazer com as nossas finanças, aonde a gente está, para onde a gente vai e qual o caminho, qual o trajeto a gente vai fazer para percorrer. Essa é a base. Márcio, então, é importante para qualquer pessoa, independente de qual classe ela esteja, qual salário Exato. ela ganhe, o planejamento é fundamental. Perfeito, boa colocação, velho, porque isso que você falou é muito importante, porque para muita gente eles acham que planejamento financeiro são para as pessoas que já são abastadas, né, que têm muito dinheiro. Eu sempre costumo dizer isso é um grande erro, porque assim, quanto menores forem os seus recursos, maiores são as suas necessidades de planejar. Porque quem já tem muito dinheiro, ele já se permite alguns mimos ali a mais, que para ele tá tranquilo, ele já tem uma base sólida financeira para viver algumas coisas, né? Então ele se permite fazer mais coisas diferentes. Agora, para quem tem uma receita mais reduzida, se faz ainda mais importante essa organização, esse planejamento. E, Veri, deixa eu dizer uma coisa em cima, contribuindo um pouquinho mais com o que o Márcio está dizendo para nós. A gente fala tanto da questão da inflação, dos preços que subiram, né, no supermercado, nas bombas de combustível e tudo mais. Mas uma coisa a gente tem que admitir. Mesmo que tudo tenha subido, a gente aprende a se adaptar às circunstâncias, né? Então, assim, eu entendi quando o Márcio falou sobre a questão da inflação pessoal, da gente saber se analisar. É a gente parar, respirar, olhar para o nosso contra-cheque e entender o quanto que a gente realmente ganha no final de todo mês. E aí, igual a nossa querida amiga ouvinte, né, a Simone escreveu, a gente também precisa saber o quanto a gente tem de gasto por mês. E, às vezes, o sactel tá furado porque a gente tá gastando mais do que a gente ganha. Então, a gente precisa parar e reavaliar, né? Se realmente o padrão de vida que nós estamos tentando ter está condizente
com aquilo que a gente recebe. E dentro daquilo que a gente recebe, como é que a gente vai se adequar às inflações do nosso país, que subiu em relação a tudo? Isso não é uma coisa que está agora sob o nosso controle, mas o tipo de vida que nós vamos ter que nos adequar a ter a partir deste quadro precisa estar sob o nosso controle, não é isso, amigo? Exatamente. E até um ponto bem importante, pessoal, que eu acho legal trazer para os nossos ouvintes aqui, é que é o seguinte, né? Quando a gente fala de planejamento financeiro, às vezes as pessoas têm uma ideia um pouco abstrata, né? Do que realmente significa. Muita gente entende que planejamento financeiro quando você é uma pessoa bem planejada, é simplesmente gastar menos do que ganha, né? E eu sempre costumo dizer, isso é uma pequena parte, é um princípio do planejamento financeiro, gastar menos do que ganha e se conhecer financeiramente. O planejamento financeiro pessoal, ele vai muito além do que simplesmente gastar menos do que ganha. Eu vou dar um exemplo para vocês, eu vou fazer uma pincelada bem rapidinha do que de fato a gente chama de planejamento financeiro pessoal. Veja, planejamento financeiro, ele é construído sob 6 pilares, como geralmente eu digo para as pessoas. Primeiro pilar, é o gerenciamento financeiro mesmo. A gente senta com a pessoa e entende os números dessa pessoa. Então, como a Mayara falou, quanto você ganha, quanto você gasta, quais dívidas você tem, quais juros você está pagando em cada uma delas, se você tem reserva de emergência, se você não tem. Então, é uma análise bem numérica dentro do primeiro pilar, que é o gerenciamento financeiro. Terminado ele, a gente passa para um próximo que se chama gerenciamento de risco. O que é gerenciamento de risco? Todos nós estamos no nosso dia a dia, passíveis de acontecer alguma coisa. Você pode sofrer um acidente, você pode bater o carro, você pode vir a falecer por algum motivo. Todas essas questões de risco impactam também nas nossas finanças, nos nossos projetos e na nossa família. Então a gente faz todo um mapeamento da vida da pessoa para entender quais são esses riscos que essa pessoa está exposta e cria proteções para que ela não tenha um impacto, ou pelo menos minimizado ali no seu dia a dia financeiro. O próximo pilar, que é o terceiro, é um gerenciamento de aposentadoria. A gente falou um pouquinho, acho que também no nosso último encontro. Dentro de aposentadoria, a gente define quando a pessoa quer se aposentar, qual o tamanho de saco do dinheiro que ela vai ter que ter lá no futuro para poder viver a sua aposentadoria, qual o tamanho desse montante, quanto ela tem que guardar por mês e aonde ela vai guardar esse dinheiro todo mês. A gente define tudo isso dentro desse pilar de gerenciamento de aposentadoria. O próximo pilar, gerenciamento de investimentos, né? A nossa vida ela é dinâmica, um quer trocar de carro, outro quer comprar uma casa, outro quer fazer uma viagem, um intercâmbio, todos nós temos nossos projetos e a gente precisa guardar dinheiro para esses projetos. Então, quanto que a gente precisa guardar para chegar lá e ter esse objetivo realizado? E em que produto de investimento a gente pode guardar esse dinheiro para que esse dinheiro seja potencializado, né? De juros, enfim, investido para poder acelerar esse nosso ganho. A gente define isso dentro de gerenciamento de investimentos. Quinto pilar, gerenciamento tributário. Vocês sabiam que, assim, a gente está às vésperas de entregar a declaração de imposto de renda. Vocês já entregaram a de vocês, tenho certeza, né? Já. Vocês sabem que tem muita gente que paga mais impostos do que deveriam. Vocês sabiam disso? Não sabem quais são os impostos que elas pagam, não usufruem de alguns benefícios fiscais que todos nós temos acesso para pagar menos impostos. E aqui é importante dizer, a gente está falando de forma lícita, né? A gente pagar menos impostos de forma lícita, que são alguns benefícios que o governo disponibiliza, que a maioria das pessoas não exploram e acabam deixando dinheiro na mesa, ou seja, pagando mais impostos do que deveriam. Esse dinheiro poderia ficar no bolso delas, mas sem elas saberem estar no bolso do governo a mais. E por fim, o último pilar é o que a gente chama de gerenciamento sucessório. Veja, uma vez que a gente se organizou, que a gente entende nossos números, que a gente construiu um patrimônio, que a gente planejou a aposentadoria, que a gente está investindo para os nossos objetivos, que a gente está pagando menos impostos, vocês concordam que a gente está construindo um patrimônio? E aí depois, como que fica esse patrimônio? Se acontece alguma coisa comigo, os meus herdeiros, quem são? Como que esse meu patrimônio vai ser transferido para essas pessoas? Eu não sei se vocês sabem, mas esse processo de inventário, né, de herança, é um dos processos mais dolorosos que existe dentro de uma estrutura de uma família. Geralmente acontecem muitas brigas, muitas rupturas nesse momento, onde a família está extremamente sensível pela perda daquele parente ou daquele familiar, e ainda tem que discutir coisas dessas transmissões de bens. Então tudo isso uma pessoa ela pode fazer em vida e construir tudo isso que a gente chama aqui de planejamento financeiro para que tudo isso ocorra de uma maneira muito mais tranquila. Então vocês percebem assim, eu expliquei rapidinho porque eu sei que o nosso tempo é curto, mas vocês percebem que planejamento financeiro vai muito além do que simplesmente gastar menos do que ganha? Pois é. Essa é a importância do planejador. Exatamente. Né, amigo? A diferença entre o coaching financeiro e o planejador é que o planejador te acompanha. Por falar nisso, em planejador, em coaching, pessoas que ajudam, aqui alguém participou conosco, acho que no final vai aparecer quem foi, 99%
Não preciso, pois meu pai me ensinou... Sobre a questão de gastos aí, né? Meu pai me ensinou muito bem e me disse que eu deveria guardar sempre 30%. Sempre 30%, né? 130 do que ganho para uma hora de necessidade. Mas se o negócio arrochar... Expressão legal. Peço para ele... Ó, mas faz... É o famoso patrocínio. É o patrocínio, poderoso patrocínio. Mas faz muitos anos que não preciso. Se puder... Ah, tá, pedi uma música aqui, deixa eu ver quem foi. Foi o Wallace, de Brasília, que participou com a gente. Mas tem uma participação aqui muito especial aqui, rapaz. O que é? Fala aí, Maiara. Essa aqui é especialíssima. Essa aqui é a primeira dama do nosso querido amigo Márcio aqui, rapaz. Aí, Marcião, a Jenny tá Agora aqui, ó. Agora eu quero ver o que ela falou. Né? Olhando nos olhos dele aqui, vai lá. Olha. Gê, um beijo pra você, amiga. Que bom que você tá aqui acompanhando. Ela escreveu o seguinte, que ela escreveu aqui realmente é real. Uhum. Ela escreveu assim que o imediatismo incutido pela sociedade capitalista, né, em nossas mentes, acaba boicotando nossa organização pessoal. Por isso, ter um planejamento e alguém para ajudar, ou seja, um planejador, né, a manter a linha é super importante. Então veja que o que a Jenny tá pontuando aqui, e é um fato, é o seguinte: a gente faz tantos investimentos na nossa vida, não fazemos? Ou pelo menos intentamos fazer? Por que não ter um planejamento e não ter um planejador ajudando também não poderia ser um investimento para melhorar a nossa saúde financeira e, consequentemente, os outros investimentos, né? Agora parece que êxito em tudo isso, eu já vou, como já está no finalzinho aqui, vou lá para o finalzinho, vou lá para os finalmente aqui também da nossa pauta, Larissa. Tudo está envolvendo prosperidade, né? Você ter um ganho, você ter uma tranquilidade depois, né? E aí quando você vai para a Bíblia, né? A Bíblia traz muitas citações relacionadas às finanças, né, Maiara? Traz. Maiara até pegou a Bíblia ali, Você ó. falou de prosperidade, eu lembrei de um texto nos Salmos, porque tem muita gente que entende prosperidade como sendo riquezas. Você ser uma pessoa rica no sentido de posses? De ter muitas posses. Assim, prosperidade é riqueza, mas riqueza para a Bíblia não é necessariamente você ter muitas posses. Mas na Bíblia a gente não encontra lá citações, por exemplo, fala de Jó, né? Sim. Era abençoado e era ricaço. Sim. Abraão era o pai da fé, tinha muita fé e era cheio da grana. Só que a diferença é que, assim, agora? Riqueza pode ser um dom. E eu não sei se todo mundo vai ter esse dom na vida, porque para muitos a riqueza pode ser um problema. Não o dinheiro, veja, o amor às posses, né, que é o que a Bíblia trabalha. Mas quando a gente fala de prosperidade, o Salmo 128, ele é muito interessante. Ele é curtinho, né? Ele fala assim, ó: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Então, assim, você pode continuar, né, lendo esse salmo, porque ele é bem pequenininho, mas o que eu aprendo aqui com esses versinhos? Que a verdadeira prosperidade é você estar feliz com aquilo que você tem. É você saber viver bem com aquilo que você ganha, com aquilo que você tem. Então, você pode ter menos do que outra pessoa, ou seja, não ser tão rico na quantidade, mas você pode estar vivendo de forma rica naquilo que você tem e feliz com aquilo que você recebeu. Então, ser próspero é você estar feliz e satisfeito com aquilo que você tem. A questão das posses e a prosperidade de ter aí não é, então, o tema central nem da Torá, né? Inclusive, meu caro Márcio. Exatamente. Assim, não tem como negar, né? Assim, a mensagem central de toda a Torá, de toda a Bíblia, é claro que não é dinheiro. Mas não tem como negar que o dinheiro tem uma participação fundamental. Em vários locais ali é citado, né, essas questões financeiras. Como a Mayara falou, né, nossos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, eram muito ricos e dentre muitos outros que eram abençoados por Deus, né, que tinham as suas posses, as suas riquezas. Então, ser rico, ser bem-sucedido, ser próspero, não é um problema. Né? Eu até dei um treinamento uma época atrás, cujo o tema era desmistificando a relação entre Deus, nós e o dinheiro. Porque existe um problema nessa relação.
né? Geralmente as pessoas não conseguem coordenar muito bem essas 3 partes. E aí acabam tendo muitos problemas. E é justamente por isso, porque elas não entendem que o grande problema não é você ser próspero ou ser rico, etc. O grande problema é quando você inverte os papéis, né? Quando você passa a servir o dinheiro ao invés do dinheiro te servir. E é aí que você cai num engodo muito crítico. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. E não adianta, assim, é o que eu digo para as pessoas, quer gostamos, quer não gostamos ou não gostamos de falar de dinheiro, de lidar com dinheiro, ele está presente na nossa vida, pessoal. A gente tem que aprender a lidar com ele, porque é desse aprendizado que vai direcionar a gente se a gente vai melhor ou pior em muitas coisas, porque o dinheiro faz parte, tudo que a gente tem que realizar, vai ter que ter dinheiro para acontecer, não tem jeito. Então você precisa aprender sobre ele, precisa lidar com ele, e o quanto antes você tomar essa consciência e tomar essa atitude que você precisa também se desenvolver nessa linha, melhor. E para finalizar aqui, a prosperidade, a questão financeira, ela tanto é uma virtude, né, como também há condenações, né? Há situações em que isso foi negativo para o indivíduo. Exato. Muito Exatamente. bem. Exatamente. Eu sempre gosto de uma passagem, né, que a gente pode ler nas escrituras, que diz assim, né, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. A gente até falou sobre isso aqui. E alguns nessa cobiça se desviam da fé e até mesmo se atormentam com muitas dores. Então, de novo, assim, o problema não é você ter o dinheiro, o problema é o que você coloca na frente dele, né? E quando você inverte essa ordem, realmente você chega num destino perigoso. Ok. Bom, Larissa, acabou o nosso tempo. Acabou, né? Não velho. esgotamos a nossa pauta, mas o tempo está esgotado. E eu quero agradecer muito ao Márcio. Márcio, muito, muito, muito obrigado por ter aceito outra vez o convite. E eu tenho certeza que você vai ter que aceitar de novo, que a gente precisa continuar. Não, ele vai voltar. Eu vou convidar novamente. Tão certo como vive o Senhor. Exatamente. A Mayara já deu o tema, já tá tudo certo aqui. Legal. Até gostei de saber disso. Até pra a gente efetivar, dar o carimbão lá de sócio definitivo. Sócio definitivo, vitalício. Que vitalício aqui do programa. Fala de novo aí como os nossos amigos te encontram nas redes sociais, como te encontram também na sua empresa. Legal. Então fico à disposição, pessoal, para voltar. Estamos juntos, aí vai ser um grande prazer. Os meus contatos, então vocês podem ter acesso lá ao nosso site, que é casfpf.com.br, é nosso site. Nosso Instagram, mídias sociais, @casfpf, e o e-mail, que é o contato @casfpf.com.br. Então, nesses 3 canais vocês podem entrar em contato comigo. Vai ser um prazer a gente poder conversar, trocar ideias, explorar um pouco mais esses conceitos, essas ações, essas práticas que traz dentro de um planejamento financeiro e os seus benefícios para a vida de cada um. Fico à disposição. Márcio Mendonça, valeu demais. Obrigado por aceitar e obrigado por aceitar voltar também. Tá bom, já é o futuro. Valeu demais. Muito obrigado, valeu. Mayara, brigadão. Valeu, tamo junto. Larissa, valeu demais. Até. E você que nos acompanha aí, continue com a gente, tá? Espalha pra todo mundo aí que nós temos Além dos Fatos sempre no ar. E agora, notícias chegando. Até amanhã, se Deus quiser. Novo Tempo Notícias. Agora 5h55, hora de Brasília. O Ministério da Saúde informou nesta segunda